À medida que olhamos para a COP30 e para o futuro da Amazônia, também precisamos olhar mais de perto para quem está trabalhando para protegê-la. A Amazônia é lar de movimentos poderosos da sociedade civil. Líderes indígenas e organizações locais que há décadas vêm se organizando, mobilizando, construindo soluções do zero. O nosso trabalho está ganhando força. A grande questão agora é: será que o governo vão realmente ouvir as vozes de quem protege a floresta todos os dias? Este painel é sobre o poder dos movimentos, a importância da organização coletiva e a urgência de garantir que as vozes das comunidades moldem as decisões políticas que vão definir o futuro da Amazônia. Estamos aqui com duas pessoas que têm ajudado a liderar essa luta. Eu gostaria de convidar a liderança Klebe Caripuna, coordenador executivo da PIB e co-presidente da Aliança Global das Comunidades Territoriais, que tem liderado a defesa regional e global dos direitos territoriais indígenas e da justiça climática. E o Léo Cerda, que é um defensor indígena dos direitos ambientais humanos do Equador, cujo trabalho conecta organizações locais e política internacional e os movimentos globais da sociedade. Muito obrigada, estou muito feliz também de estar aqui com vocês. São duas referências do movimento indígena e grandes amigos também. Klebe, vamos para a sua primeira pergunta. Nos últimos anos, a PIB, para quem não sabe, a PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ajudou a impulsionar avanços importantes na demarcação de terras indígenas do Brasil. Uma conquista que é resultado de anos de organização, articulação jurídica e pressão política. O que foi necessário para chegar até aqui e que lições outros movimentos podem tirar da estratégia da PIB? Obrigado, Priscila. Bem, primeiro, boa tarde para todos, todas e todes. Saudar todos os participantes e a organização também do evento do Global City pelo convite e pela organização brilhante deste evento. Acho que é importante, Priscila, pessoal, destacar que a PIB ela tem 20 anos de existência. Então, tivemos lideranças no passado que iniciaram essa luta e que a PIB traz para um processo de sequência de caminhada desse trabalho. Acho que é importante destacar o que as nossas lideranças, na década de 80, principalmente na Constituição de 88, conquistaram para a gente, principalmente do texto constitucional em relação ao artigo 231 da demarcação dos territórios indígenas. Agora, infelizmente, mesmo com um texto constitucional garantido, e dando um prazo, inclusive, para que as terras indígenas no Brasil fossem demarcadas, este avanço foi muito lento, e ainda há um déficit gigantesco de terras indígenas a serem regularizadas, demarcadas, reconhecidas, para se efetivar plenamente esse direito conquistado na Constituição. A PIB conseguiu, nesses últimos 20 anos, acho que esse é um legado do movimento indígena, a gente aprendeu muito com o tempo, com a história, fortaleceu muito as nossas organizações, nossas lideranças, e talvez um sucesso para esse trabalho também de pressão que a PIB vem fazendo, passa muito pelo processo de unidade desse movimento, mesmo numa imensa diversidade de povos, estamos falando de mais de 300 povos no Brasil, e com várias diversidades de línguas, culturas, tradições, forma de organização social. Acho que a PIB conseguir aglutinar essa diversidade toda é um case de sucesso que a gente gosta de falar muito dessa experiência. E acho que um outro ponto importante foi o investimento na informação política e técnica de nossas lideranças indígenas, seja lideranças indígenas mais tradicionais, antigas, e a nossa juventude, homens e mulheres da nossa juventude que
comprou essa ideia de se qualificar tecnicamente, politicamente também, para dar sequência a esse trabalho. Então, acho que a PIB hoje tem um cenário de sucesso nessa atuação, no sentido de ter investido nesse processo de formação política e técnica, né, das nossas lideranças, né? A gente vê hoje o protagonismo que nós temos no movimento indígena, tanto na área jurídica, com advogados, advogadas indígenas, a área de comunicação, inclusive você, uma grande comunicadora, né, nesse processo de estar levando, visibilizando, né, e amplificando, ampliando as nossas vozes na luta do movimento indígena. Então, é uma caminhada aí de sucesso do movimento indígena como um todo, e que a PIB vem, né, para consolidar cada vez mais esse trabalho. Obrigada, Klebe. E, Léo, vou falar bem devagar para você, pode ser? Fala. Você tem trabalhado com comunidades na Amazônia equatoriana para construir alternativas ao petróleo e à mineração. Muitas vezes em lugar onde resistir representa um risco real. O que essas experiências te ensinaram sobre a força dos movimentos diante das ameaças no setor extrativista? Obrigado, Priscila. Eu vou responder em espanhol. Hola, galera. En el Ecuador, y creo que a nivel mundial, nosotros como representantes, luchadores, guerreros que estamos al frente, siempre vamos a estar en la mira, ¿no?, de la persecución. Pero al mismo tiempo yo creo que es importante saber que nosotros somos el cambio que queremos ver en las futuras generaciones. Si nosotros no tomamos acciones inmediatas en este momento, nadie va a tomar esas acciones por nosotros. Por eso es muy importante que nuestra generación llame a la acción local, llame a la acción nacional y llame a la acción global. Por eso espacios como este son muy importantes, porque aprendemos también lo que están haciendo las comunidades, los movimientos en diferentes territorios. Porque nosotros, los movimientos indígenas que estamos luchando en los territorios, necesitamos apoyo a nivel nacional e internacional, porque el llamado a la acción climática, el llamado a la justicia social, el llamado a la justicia ambiental, somos todos los que estamos viviendo y respirando de este planeta Tierra. Ahora, como estamos en Belén, tenemos que poner y prestar atención en la Amazonía. Nosotros, los amazónicos, somos agentes de cambio y traemos las soluciones que necesitamos para la justicia climática a nivel local, nacional e internacional. A pesar de que nuestras vidas estén en riesgo, nosotros somos los que tenemos que estar al frente para demostrar al mundo entero de que la lucha y las respuestas tenemos nosotros. Por eso nosotros estamos aquí juntándonos con las organizaciones del resto de la Amazonía, del resto de los diferentes biomas indígenas del mundo, porque nosotros los indígenas somos los que estamos conservando la mayoría de los bosques del mundo. Entonces, para la toma de decisiones, para las luchas, nosotros tenemos que estar presentes y generar el cambio que todos queremos ver. Obrigada. E, Klebe, por meio da PIB e da Aliança Global das Comunidades Territoriais, você ajudou a construir uma voz indígena forte nos fóruns climáticos internacionais. Na sua experiência, o que os governos e instituições têm mudado de forma de se engajar, na forma de se engajar? E onde ainda estão deixando a desejar? Acho que é importante, até para todos aqui da plenária, a PIB faz parte dessa grande aliança, né, global de comunidades, né, e territórios, né, que junta, né, mais de 35 milhões de pessoas, indígenas e comunidades locais, 24 países, enfim, de 4 continentes diferentes, né, e uma aliança muito potente. E a liderança da Aliança Global, a gente tem feito um trabalho, acho que importante, dessa amplificação das vozes, né, do movimento indígena, dos povos indígenas, das comunidades locais, né, a nível global, e principalmente para o debate do enfrentamento à crise climática. Né, acho que hoje é quase que impossível, imoral, né, se debater, né, enfrentamento à crise climática, ambiental, a nível global, sem a presença e a participação desses atores, povos indígenas, lideranças, comunidades locais, né, nesse debate. Acho que esse foi um processo de
ganho político e amplificação das nossas vozes nesses espaços de COPs, de Nações Unidas e outros cenários. Então, acho que isso foi, né, uma conquista muito importante, né? A gente traz, né, por exemplo, para o debate da COP30, uma mensagem central, que a resposta somos nós. Né? A resposta são povos indígenas, comunidades extrativistas, ribeirinhos, quilombolas, né, pessoas, né, indígenas e não indígenas que estão preocupados com o enfrentamento à crise climática, com o futuro da nossa humanidade. A gente traz essa mensagem para a COP30 aqui em Belém, na Amazônia. Né? Impossível se debater hoje sem a presença, a participação, e não só a presença física, a participação nesses espaços, mas principalmente no centro das tomadas de decisões principais. Né? Demarcação de terras indígenas, como política de enfrentamento à crise climática, tem que ser um legado deixado por essa COP. Né? E a Aliança Global, a PIB, vem trazendo essa mensagem, esse recado para esta nossa COP30 este ano, porque pode ser um fracasso essa COP ser política de demarcação, de titulação de território quilombola, de reconhecimento de áreas extrativistas, não for reconhecido como política efetiva, que já os cientistas, né, as universidades, a academia já comprovam cientificamente, né, a proteção de mais de 80% da biodiversidade do planeta inteiro estão em territórios de povos indígenas e comunidades locais. Então, não reconhecer isto como uma política efetiva pode ser um fracasso para esta COP, que está tão sendo esperada como uma COP da virada de sucesso. E a PIB e a Aliança Global vêm trazendo essa mensagem da resposta somos nós. Em ano de COP no Brasil, né, políticas como o que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional, né, o PL da devastação, que inclusive precisa mandar uma mensagem direta para o nosso presidente Lula, veta tudo Lula, o PL da devastação. É importante para levarmos essa mensagem, né, porque em tempos que o mundo está preocupado com o futuro da humanidade, com o futuro do clima do planeta, um PL desse sendo aprovado no Congresso Brasileiro, o país que vai receber a COP de clima, a maior COP de clima do mundo, né, é impossível a gente, né, não reconhecer que política de demarcação de terras indígenas é efetiva para o enfrentamento à crise climática. Então, demarcação já, e a resposta somos nós. Muito obrigada. E, Léo, no seu trabalho, a comunicação tem sido tão importante quanto o protesto ou a política como ferramenta de resistência. Qual é o papel da narrativa na construção dos movimentos? E quais narrativas ainda precisam ser desafiadas quando falamos da Amazônia? La narrativa como herramienta de lucha es muy importante, porque la narrativa nos ayuda a construir y presentar nuestras demandas a un tiempo sostenible y lograr el cambio en la política pública que nosotros queremos ver. Por eso es muy importante que nosotros, como amazónicos, seamos centrales en la narrativa de visualización, como agentes de cambio y como agentes que traemos las soluciones que el mundo necesita para tener un cambio efectivo en temas de los derechos de la naturaleza, en temas de cambio climático, porque ya nuestros territorios, nuestras costumbres, nuestro manejo de territorios están siendo utilizados para contrarrestar el cambio climático. En el Ecuador, por ejemplo, en temas de política pública, nosotros hace más de 12 años empezamos a trabajar en las calles y recolectar firmas para dejar el crudo del Yasuní y Teté bajo el suelo. Hicimos una campaña movilizatoria donde teníamos claras nuestras demandas. Nosotros queremos un cambio, el fin del extractivismo en territorios indígenas. Y lo que hicimos es llevar esta comunicación a otros territorios, fuera de la Amazonía, diciéndoles por qué es importante mantener el crudo bajo el suelo. Nosotros hicimos un referéndum nacional, una campaña con indígenas, no indígenas, con gente de las ciudades, diciéndoles el aire que ustedes respiran viene de la Amazonía. Los frutos que ustedes comen vienen de los pueblos indígenas, de los agricultores. Entonces, comunicar estratégicamente y llevar a una narrativa de cambio efectivo a largo plazo nos ayudó a tener un referéndum nacional donde que más del 65% de los ecuatorianos dijimos y votamos por dejar el crudo bajo el suelo. Por eso ahora el Ecuador tiene que hacer caso
del referéndum nacional y dejar el crudo del Yasuní bajo el suelo, y nosotros en esta COP pedir que las zonas de los territorios indígenas ya no son territorios para extractivismo. Nosotros tenemos que erradicar el extractivismo, buscar nuevas fuentes de transición y mitigación para los territorios indígenas y formar una alianza global, de acción global, desde los pueblos hacia arriba. Muito obrigado, graças. Eu gostaria muito de agradecer esse painel e como vocês falaram, né, a resposta somos nós que estamos aqui na Amazônia, que vivemos aqui, se a gente, independente se somos indígenas ou não indígenas, comunidades locais, a gente precisa fazer a mudança, a gente precisa defender a nossa floresta, defender a nossa diversidade cultural. E aqui a gente tem várias crianças aqui, é muito importante também que vocês estão aqui ouvindo essas lideranças que são referência na luta. E a gente precisa se unir em defesa da nossa Amazônia, da nossa Mãe Terra. Muito obrigada, gente.